Olá! Nessa semana nós iremos trabalhar com ferramentas organizacionais para criar melhor sistemas e métodos. Essas ferramentas que geralmente ficam dentro de um guarda-chuva que nós chamamos de OSE. É bom lembrar que as ferramentas que vão ser utilizadas aqui, elas não devem ser utilizadas em ações isoladas, elas devem ser trabalhadas sempre numa totalidade da organização, envolvendo principalmente as áreas que vão ser afetadas toda vez que se operacionaliza o uso delas. Em especial, se chama atenção sempre de que analistas de sistemas ou alguém de TI tome parte disso, porque, em geral, essas ferramentas elas são digitalizadas, seja os formulários, por exemplo, que eles são geralmente todos eles digitais hoje em dia, ou sejam os fluxogramas que geram lógicas de sistemas, ou seja o mesmo organograma no qual os processos geram os processos que os organogramas geram, eles têm origem e destino dentro de uma lógica de hierarquia e de divisão do trabalho. Portanto, nada do que é visto aqui ela deve ser tomada de uma forma isolada, e deve ser vista em conjunto com a organização e com as pessoas que trabalham dentro dela. Todas as organizações é um grande conjunto de processos, né? Então, se pegar qualquer organização, ela de um lado entra os insumos, sejam eles matéria-prima, seja informação, né? Ele é transformado num grande processo interno e no final ele sai, seja como produto, seja como serviço e assim por diante. O problema é que esse meio de campo, que às vezes é chamado de caixa preta, ele é bastante complexo. E mapear essa complexidade ela é importante para que a gente possa organizar os processos. A principal ferramenta que a gente tem para isso é o fluxograma, ou flowchart. O fluxograma ele permite com que a gente veja cada um desses processos, veja quem é responsável, da onde que veio, para onde que vai, e com isso a gente então consegue ver onde estão os grandes gargalos, onde estão os momentos em que os processos param, e assim a gente pode atuar na raiz dos problemas, melhorando assim a eficácia da organização. Mas há um outro elemento também que é comum aos diversos tipos de organização, que é a divisão do trabalho e a especialização subsequente. Na verdade, muitos teóricos, como Adam Smith, por exemplo, argumentam de que a produção de riqueza ela é dada basicamente pela capacidade humana de dividir e especializar o trabalho, porque afinal de contas nós somos muito mais eficientes quando a gente faz uma única coisa do que quando a gente tenta fazer todas as coisas possíveis. E é por isso que as organizações elas normalmente se pautam por uma divisão tanto horizontal do trabalho quanto vertical. A divisão horizontal do trabalho é aquela que se dá no mesmo nível hierárquico. Por exemplo, imaginem uma fábrica e uma linha de montagem. Nessa linha de montagem, várias pessoas trabalham na produção de um determinado produto, por exemplo, um carro. Todas elas estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico, mas elas têm uma divisão do trabalho, né? Então alguém pode ser responsável por colocar uma porta no carro, a outra pessoa subsequente ela é responsável por apertar parafusos e a outra pintar e assim por diante. Mas todos eles estão no mesmo nível hierárquico, apesar de eles serem especializados e apesar do trabalho estar dividido. Mas uma outra forma de dividir o trabalho é através da divisão vertical do trabalho. E a divisão vertical do trabalho, ela envolve questões de hierarquia. Então, todas essas pessoas da linha de montagem, por exemplo, estão sujeitas a um supervisor. Esse supervisor, por sua vez, ele é responsável por supervisionar só aquele determinada parte da fábrica. Por sua vez, ele responde para um gerente, provavelmente, que consegue então ter uma visão um pouco maior da fábrica e assim por diante. Esses dois níveis de divisão e especialização do trabalho, eles são representados normalmente por meio de um organograma. O organograma ele é a forma mais usual de representação e é uma forma bastante simples e bastante intuitiva de visualizar como é que se dá essa divisão do trabalho. As formas mais comuns de organograma é o organograma de linha, que normalmente são as organizações mais rígidas em sua hierarquia, como por exemplo as organizações militares, ou então a organização, o organograma, desculpa, funcional, que ele é o mais usual, é geralmente aquele que nós visualizamos nas paredes das empresas que nós entramos, ou então o organograma
matricial, que é muito comum para organizações que têm que conseguir concatenar operações com projetos. Para esse tipo de organização, então, normalmente se recomenda esse organograma matricial. Outra questão, as mais diversas organizações, é como é que se conforma o espaço físico da organização, como é que as pessoas estão dentro desse espaço físico, aquilo que nós chamamos então de layout. O layout, ele é o responsável pela organização física do trabalho, e essa organização física do trabalho, ela tem vários objetivos. Um deles, por exemplo, é de que as ferramentas dos trabalhadores estejam mais próximo deles, fazendo com que o trabalho não seja dispendioso, com que não se perca tempo tendo que se levantar e assim por diante. Mas existem outros objetivos, como tornar o espaço agradável aos trabalhadores e também aproveitar o espaço da melhor forma possível, para que não tenha que se gastar recursos em demasia com espaço de aluguéis maiores e assim por diante. Ademais, o layout, ele visualiza a criação de uma comunicação eficiente, porque afinal de contas, se as pessoas estão dispostas de uma forma eficiente dentro da organização, elas conseguem se ver, elas conseguem se ouvir, e assim se perde menos tempo na comunicação e que se cria menos ruído na comunicação. Além disso, uma boa disposição física do espaço, ela possibilita com que a supervisão do trabalho seja feita de forma mais eficiente, com que assim o supervisor, o gerente, possa ver o que os trabalhadores estão fazendo e possa reportar a eles sempre que necessário, sem ter que atravessar longos espaços e sem ter que perder tempo neste processo. Assim, o layout, ele é uma ferramenta necessária por parte de quem está organizando a empresa ou o espaço para tornar a organização mais eficaz. A quarta ferramenta que nós trabalhamos aqui são os formulários. Os formulários, eles são responsáveis pela uniformização da entrada de dados numa determinada organização. E você certamente está utilizando o tempo inteiro formulários, sejam eles virtuais, sejam eles digitalizados ou não. Né? Toda vez que nós preenchemos uns campos, quando a gente faz uma compra online, por exemplo, a gente está preenchendo um formulário. O formulário, ele possibilita com que as informações que nós estamos coletando, seja do cliente, seja do fornecedor, seja de qualquer outra pessoa com relação à organização, elas venham de forma uniformizada, de forma com que a gente possa organizar isso e possa analisar depois, tanto estatisticamente quanto qualitativamente, essas informações. Finalmente, a última ferramenta que nós temos à disposição são os manuais organizacionais. Eles também têm uma função de uniformizar as informações dentro da organização, evitando retrabalho, evitando trabalho extra e documentando tudo o que aquilo foi feito. Dessa forma, se organiza mais, se deixa mais uniforme e se diminui custo, tornando a organização mais eficaz. Com essas 5 ferramentas que nós temos listadas, a ideia então agora é de que você possa analisar uma organização, a sua escolha, com pelo menos 2 delas e ver se essa organização se utiliza e como ela se utiliza dessas 2 ferramentas. E propor melhorias, alterações, propor alguma coisa que torne isso mais eficaz. É importante frisar que, para isso, é necessário dar uma olhada nos textos que estão disponíveis no Moodle da URGS. Ali você pode ver, então, o detalhamento de cada uma dessas ferramentas e como proceder melhor.